A bronquiolite é uma infecção respiratória comum em lactentes. Um de seus sintomas é a dificuldade para respirar, o que pode ser assustador. Fique atento a esse episódio para obter mais informações sobre a bronquiolite, suas causas, sinais e sintomas, como tratá-la e como preveni-la. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio Que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês. crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini E esse é o Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Passi, eu sou pai do João, pai do Davi. Davi que teve bronquiolite no comecinho aí da carreira dele, dentro desse plano, né? E vamos de novo, né? Começando tudo de novo. Maio é o mês da loucura, que é a doutora Ivani, você vai ver com o cabelo em pé, a doutora Carol com o cabelo branco, né? O Gustavo mais careca e todo mundo, né? Começa o inverno, começa a loucura. Começa o outono. Começa o outono, perdão, Eu sou Carolina Vince, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura. Laura teve bronquiolite também. Laura chia, às vezes, como herança de uma linda bronquiolite. Eu sou Ivani Mancini, eu sou mãe do Fernando, eu sou pediatra, podcaster, e como todos os pais e mães, o outono nunca mais tem glamour depois que você tem um filho. Né? É a época do ano mais horrível que existe. E nós estamos falando sobre a bronquiolite numa semana em que o noticiário já mostra que nós estamos com, assim, praticamente lotação total nos hospitais, com crianças internadas com síndromes respiratórias, né? E muitas dessas são devidas a esse vírus incisional que nós vamos falar já. Tá certo? Isso. Bronquiolite é uma das causas principais de internação em criança pequena, né? E é interessante, né, Gustavo? Porque o seu filho maior, que é o João, ele teve também uma bronquiolite. Teve John Peter. Só que ele teve uma bronquiolite depois de velho, coitado, né? Não é velho, mas ele tinha 4 anos de idade quando ele chiou e teve bronquiolite. Uma coisa fora do padrão. Porém, isso aconteceu por quê? Porque ele ficou em casa durante a pandemia, no período em que ele teria tido contato com esse vírus, ele não teve. Foi um contato tardio. E isso tem acontecido bastante hoje em dia, nesses anos, talvez do ano passado para cá, a gente tem visto. E o que a gente tem percebido? Que não existe mais sazonalidade para esse tipo de problema. Antigamente, a gente sabia, bronquiolite é no outono, tá? Outono e inverno. Hoje, a gente não tem mais esse padrão. A gente tem bronquiolite, por exemplo, no segundo semestre. Tivemos, o ano passado, inclusive, um pico de bronquiolite lá por setembro, coisa que a gente normalmente não via. E como se explica isso? Provavelmente pelo que eu estou dizendo. As crianças não tiveram contato com o vírus e depois bagunçou tudo. Quer dizer, a sazonalidade, eu acho que ela está começando a recuperar agora. Exato. Esse ano nós estamos de novo começando a ter o outono caótico, coisa que a gente não teve muito ano passado e distribuiu ao longo do ano. E o nosso primeiro episódio de bronquiolite, a gente fala da sazonalidade fortemente, né? Isso. Exatamente. A ideia de revisitar esse episódio é justamente a gente trazer informações novas, mas falar desse desafio. Porque, o que a Ivana falou, a gente não teve um outono caótico, mas a gente teve um ano infernal ano passado, porque a gente teve um outono perene. Então, talvez a gente não tenha tido um pico marcado, mas a gente teve as doenças circulando, como a Ivani falou, no ano todo. Então, teve quadro respiratório, que de repente se começou a se juntar com as gastroenterites, depois veio a varicela fora de hora. Então, assim, agora, a sensação que a gente tem com esse caos que a gente está vivendo agora é que esse outono, de fato, vai ser marcado, e o que a gente espera é que a gente tenha uma baixa pós-outono. Então, e outra coisa que eu percebo, que assim, as pessoas têm muito medo da bronquiolite, né? Quando você fala em bronquiolite no consultório, para os pais, tem muito medo. Mas eu não sei se todos os pais têm a condição de entender o que é bronquiolite e como que devem perceber que é uma bronquiolite. Isso. Então, esse episódio, ele tem esse intuito de que os pais, o que eles devem saber sobre a bronquiolite para ficar atentos, tá?
E também porque a gente tem uma luz no fim do túnel, que são as vacinas chegando, tá? A gente vai falar um pouquinho no final sobre isso, e quando a gente realmente tiver as vacinas, a gente vai fazer um episódio sobre elas, tá bom? Vai ter uma vacina pra bronquiolite? Vai. Aí sim, hein? É. Espero que as pessoas usem, né, a vacina, porque a gente tá numa fase tão difícil, mas E gastamos episódio, hein? Pra colocar Exato. a vacina na cabeça dessa galera. Nossa, Foi uma outra coisa que a gente, né, mas tem muita gente que desaprendeu ainda pós-Covid, infelizmente. Eu vejo os noticiários, é só notícia triste. só. A gente tá Não falando isso hoje. atinge, a gente não Exatamente. atinge índice de nada. Pois é, Gustavo. Que tristeza. Mas eu acho, na verdade, que falta também um pouco mais de comunicação. Eu acho que falta isso. Gustavo, porque a gente tem, por exemplo, no caso da Covid, a gente tem muitas crianças que já podiam ter tomado um reforço, mas as mães não sabem que poderiam dar. Muitos vêm no consultório, já tomaram a vacina um ano atrás, falei, olha, já pode tomar um reforço. Ah, já? Quer dizer, não é culpa da pessoa. É que, assim, isso deveria ser mais bem divulgado, entendeu? Mas aí, Ivani, como pai, como mãe, eu acho que também você tem que ficar sintonizado, né? Eu tô o tempo todo ali olhando. Não ferozmente, mas sempre Olhando o quê que você tá olhando? Se tem que levar de novo ou não. Qualquer campanha que eu escuto no rádio, na TV, ou quando eu tô no posto. Então, mas aí, exatamente, uma campanha mais decente que é essa. Não, sim, Que é mas... chegar e falar, olha, pessoal, é para levar, fazer vacina. Já está. Pequenas chamadas na TV, entendeu? É só você pegar a caderneta de vacinação desses pais, né? Porque eu era um pai também que não tinha nada atualizado. Mas agora eu sou... Depois de tanto episódio aqui, acho que eu aprendi sobre vacina. Mas eu vou perguntar para Carolina, Carol, o que acontece quando um bebê tem bronquiolite? O que acontece? É fácil a gente entender o que acontece se a gente pensar no nome da palavra. Bronquiolite. It de inflamação, brônquio de os bronquíolos. Bronquíolos são aquela... Lembra que a gente fala que o pulmão é como se fosse uma árvore ao contrário? Os bronquinhos Que você vem... são os meus filhos, bronquinhos. Você começa com um caule principal, você divide por 2 ramos grandes, maiores, e aí você vai subdividindo até que você chega nos ramos menores. Como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. Exatamente, né? E aí os ramos finais são justamente os bronquíolos. Então eles são Mais finos fininhos. e eles terminam na saculação, que é o alvéolo que vai fazer a troca gasosa. Como se fossem as folhas, o alvéolo, certo? Para Quem entender. estiver assistindo no vídeo sabe o movimento que a doutora está Isso. fazendo. Então o que acontece? Na bronquiolite você tem uma inflamação do bronquíolo. Quando você tem inflamação, lembra quando a gente bate, inflama, incha. Se eu tenho que passar ar numa estrutura fina, no momento que ela incha, é mais difícil do ar passar. E fica Certo? mais dura, assim, mais... Não fica mais dura, ela fica mais com um diâmetro menor, com um raio menor. Além disso, a evolução da bronquiolite faz com que acumule secreção. Então, eu dificulto ainda mais a circulação, a passagem do ar. E aí é fácil entender porque a criança vai fazer força para poder vencer a resistência do ar. Imagine um canudinho, tá? Entrou um algodão dentro dele. É mais ou menos isso. Ou engoliu uma azeitona pelo Não, canudinho. Gô, é mais ou menos isso mesmo. Como se fosse um canudinho em que você tivesse a parte interna dele, ela diminuísse de calibre, entendeu? Porque o que incha é a parte de dentro. Quando o vírus vai lá, ele inflama e você tem esse inchaço Ele incha Ele internamente. internamente. Eu fiquei imaginando o negócio crescendo, Não, mas tudo Gustavo. ficando... Por isso que o ar fica difícil de passar. Você diminui o raio, você Ele diminui incha internamente que ele incha. Então, além de ele diminuir a passagem do ar, não consegue. Além de tudo, como a Carol falou, ainda fica cheio de catarro. E por isso que chia, porque o fato de estar com o Porque não diâmetro... consegue respirar. Chíago, a passagem do ar que faz barulho. Igual quando você vai assobiar, o que você faz com o seu lábio? Você diminui, certo? Então, a forma, igual o a canudinho passagem... que a Ivani exatamente. falou mesmo, se você assoprar o canudinho e for apertando o diâmetro, ele assovia, né? Exatamente. 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 E aí a isso criança, que eu tô e é por isso que a criança faz esforço e a criança vai ter que vencer toda essa resistência que apareceu a partir da inflamação e da secreção dentro do bronquíolo. Imagina a dificuldade toda, porque você não tem você tem um monte, todos eles chegando ali, Sim. o ar não consegue chegar direito ali no alvéolo para fazer a troca. Ivani, mas isso é a mesma coisa que bronquite, então? Não, não é. E qual que é a diferença? Veja, no caso da bronquite, a gente está falando do brônquio. Na bronquiolite, nós estamos falando do bronquíolo. Para começar, o local é outro. Porque o brônquio é antes do bronquíolo. Ele é uma estrutura com um diâmetro maior, tá certo?
Que hoje E está mais assim- em desuso, né? Esse termo bronquite, né, Ivani? É que as pessoas ainda confundem bronquite Eu com diria bronquiolite. que assim, bronquite a gente fala mais para adulto, sabe? Aquele fumante que fica com bronquite, com aquela inflamação do brônquio, né? E muita gente usa bronquite como um sinônimo de asma. Tá? Asma e bronquite. Porque na verdade, assim, a asma, você acaba tendo também o broncoespasmo, aí é diferente, porque aí você tem uma constrição dos músculos que ficam em volta do brônquio. Que aí quando você faz aquele negocinho, ele... Você fecha ele fica... Isso, quando faz o broncodilatador, aí dilata, tá certo? Certo. Ou seja, é diferente, quer dizer, nós estamos falando de uma via aérea, o brônquio ela é maior, né? Ele tem, geralmente você tem uma inflamação por outro motivo, pode ter também inflamação por infecção viral, mas em geral é outra história, tá? A maioria das vezes ela leva quase como um sinônimo da criança asmática, tá? Então, qual é a causa da bronquiolite? Você falou que não é a mesma da bronquite. Qual que é a causa Então, a principal e por que é causa- importante no outono, Ivani? Então, a causa, assim, não é um vírus só que dá bronquiolite. Você tem alguns vírus que podem dar bronquiolite. Porém, o mais frequente é o vírus sincicial respiratório, VSR. Esse é o vírus do mal, O gente. vilão. O vilão da parada, né? Pode ter, esse é o principal, mas você pode ter bronquiolite também por influenza, você pode ter por parainfluenza, você pode ter por metapneumovírus. Todos esses aparecem também no outono. Mas o que a gente tem mais medo é o vírus sincicial respiratório. Esse é o primeiro da Então, lista. a vacina de influenza diminui um pouco a incidência de bronquiolite, ou não? Se ele vem Olha, por lá Gustavo, também... eu diria que o influenza pode dar bronquiolite, mas ele não é a coisa que ele mais faz. Ah, entendi. Influenza, ele faz outras... Pode fazer a criança chiar, mas nós aqui vamos ter como o foco o vírus sincicial respiratório. Beleza. Esse, VSR. ele é que é o vilão number one, tá? E a grande dificuldade é que ele, como outros vírus, ele é transmitido por saliva, pelo contato interpessoal. Então, no momento que a gente tem um outono com maior quantidade de vírus, em ambientes mais fechados pelo frio e o ar seco, que permite, facilita a circulação do vírus, então a gente tem um prato cheio para circulação e aumento da incidência de vírus sincicial respiratório e automaticamente a gente tem mais casos de bronquiolite na cidade. A gente tem duas faixas etárias em que você tem mais vírus sincicial respiratório, que são os bebês, crianças menores de 2 anos de idade, e os adultos, os idosos. Esses também pegam vírus sincicial respiratório e também evoluem mal. Nós estamos, isso é importante depois quando a gente for falar da vacina. Então, essas duas faixas etárias são as principais, tá? E são aqueles que, assim, acabam muitas vezes internados e entubados. O negócio não é brincadeira, tá? Nós estamos falando de coisa séria aqui, tá? E o grande problema, assim, acho que o grande foco que a gente tem que tentar descrever para os pais são os sintomas que se relacionam, sinais e sintomas que se relacionam à bronquiolite. Que Porque é isso são que vai quais, levar, Carol? basicamente, é uma criança que tem uma respiração acelerada e que faz um esforço respiratório. A gente vai Mas explicar ela com já detalhes. começa assim? Não. Então, ela Essa- começa com um resfriadinho inocente. Como todos os vírus respiratórios. Dá né? lá aquela coriza, um pouco de febre, né? E você vai tratando como um resfriado, dura uns 3 dias nessa história. Aí o bicho começa a pegar. O que acontece, Carol? Do terceiro para o quinto dia, a gente sempre fala isso para os pais. Quando a gente suspeita que a criança pode estar evoluindo com um quadro de bronquiolite, você fala para os pais: do terceiro ao quinto dia eu quero rever o seu filho. Se às vezes o pai, você percebe que não teria uma condição clara de identificar um sintoma ou se é uma criança de risco maior, uma criança muito pequena. Então, nesse momento, quando a gente tem um momento de intensificação do sintoma, você começa a perceber uma criança que começa a ficar com uma respiração. Primeiro, ele começa a ficar com a respiração mais acelerada, Porque tentando ele tem que compensar. Isso. É igual a gente faz quando a gente corre. Quando você precisa ter mais aporte de oxigênio, o que você faz? Você aumenta o ritmo cardíaco para bombear mais sangue. Então, você passa mais vezes o sangue, você passa mais hemoglobina. É o mesmo pensamento. Se eu tenho uma área menor, eu vou tentar passar o ar com uma maior rapidez para que eu consiga compensar essa diminuição do fluxo do ar. Porque nessa certo? altura do campeonato, a gente já está com os bronquíolos, já como a gente falou. Constritos não, nem Eles já inchados. estão inchados por dentro, ou seja, já não está passando o ar direito e já estamos com bastante secreção. Ou seja, está tudo fechado ali na área final. Fechado, entupido e congestionado. Exato, Isso. tudo entupido, exatamente. E o que você aí, imagina que vem acontece? junto com isso, Gu? O que a criança faz quando ela está resfriada?
tosse. Tosse. Exatamente. Quer dizer, como você tem secreção, muita secreção lá dentro, a tendência da criança pôr aquilo para fora. Tentar empurrar aquilo pra fora. E veja bem, qual é a grande questão aqui? É que você, é diferente da asma, em que você tem uma constrição, você tem um músculo por fora que fecha, e quando você usa o broncodilatador, ele dilata e aquilo melhora, aqui você não tem isso. Então, na verdade, quando você usa esse tipo de remédio, não adianta muito. Ah, ele só dá uma... Não adianta Na muito. verdade, não está nem indicado usar. Nem porque você está não indicado, tem não adianta. fisiopatologia da doença e do remédio não combinam. Então não adianta. Essa é a grande dificuldade da bronquiolite. Você vai ter que dar um jeito de fazer o seu paciente, o seu filho, passar por esse quadro com suporte. Então, aí ele vai respirando mais rápido, certo? Que a Carol falou. Começa a respirar mais rápido, começa a ter tosse com catarro, porque tem bastante secreção. O sono É aquela na madrugada criança. fica desesperador. Aí, veja bem, Gustavo, para ele pôr para fora o ar, porque o ar, assim, o que acontece? O pulmão, ele faz uma pressão negativa que o ar entra com facilidade. Entrar, ele entra, Gustavo. O problema é ele sair. Entendeu? Por isso que a barriguinha dá aquela inchada. E por isso que a barriguinha, a criança começa a fazer aquele esforço para respirar. Chama de esforço expiratório, que é para ele tirar o ar do pulmão empurra. é mais difícil. Ele empurra, você começa a ver a barriga, criança com dificuldade para respirar, ela vai querendo pôr para fora, ela vai fazendo força para expirar, para pôr para fora o ar. Então você vê aquela barriga, a criança fazendo um certo esforço para respirar. E se você observar, isso já num momento mais extremo, você consegue inclusive perceber, claro que tem que ter um olhar mais sensível, que o tempo da expiração começa a ficar mais longo. É fácil entender, se eu tenho menos capacidade de expirar, a criança começa a fazer um... Porque ela tem que fazer força e ela tem que ter um tempo maior para tentar eliminar o ar. E junto aquele chiadinho. Então fica... Isso é o caso já mais extremo. Tá? Então, ó. E outra coisa, até na narina, você nota a criança abrindo e fechando a narina. Uma tentativa de respirar melhor. Que é sinônimo a asma, né? Daquele desespero, né? Uma pessoa Sintoma asmática. clínico, É bem se você olhar, é bem parecido. parecido. Então, assim, você começa a usar a musculatura acessória. Então, a criança normalmente começa a usar a musculatura infradiafragmática, que é aquela embaixo das costelinhas. É a primeira musculatura que começa porque é o esforço do abdômen. A própria barriguinha A própria também, barriga. né, Depois que ela você usa. começa a perceber entre as costelinhas que a musculatura começa a afundar. E automaticamente vem para uma tiragem de fúrcula, que é aquela regiãozinha do pescoço, você começa a ver Que afundar. afunda, E no isso. final das contas, a criança já tem um batimento de asa do nariz. Então, ela vai aumentando a utilização de musculatura e de mecanismos para tentar compensar esse fluxo de ar alterado. E ela vai ficando mega cansada. Vai ficando cansada e prostrada. E qual que é o problema, Ivani? Perde o que mais? Então, pode acontecer o seguinte, veja. Você tem uma criança que está fazendo todo esse esforço respiratório. A criança, assim, a musculatura da criança, ela aguenta até um certo ponto esse esforço. Então, pode acontecer uma coisa que é a criança começar a ter uma tendência a não aguentar mais fazer esse esforço, tá? E na hora que isso acontece, a coisa foi pro beleléu, tá? Porque, veja, Gustavo, quando a gente tem... Para você ter essa troca toda que a gente está pensando no pulmão, fazer todo esse esforço para fazer essa troca de oxigênio... sai gás carbônico, entra oxigênio, você tem todo esse esforço. Quando chega no hospital, o que se faz? Faz aquela medida de oximetria, né? Mede o oxigênio ali no dedinho, tá certo? Então, para que isso serve? Porque você tem que manter, ela está fazendo todo esse esforço para ela manter um nível de oxigênio adequado. Na hora que ela vai entrando nessa estafa muscular, que ela não aguenta mais, ela até joga a toalha, entendeu? Já não está aguentando mais. Quer dizer, você não tem mais esse esforço respiratório e aí não consegue trocar mais oxigênio. Aí aumenta. E a internação é direta justamente para Numa poder situação fazer dessa, respiração mecânica. Exatamente. Numa situação dessa, gente, isso é intubação. Porque a criança não está mais aguentando. Entendeu? Por isso que ela é tão na navalha ali com Exatamente. perigo de E o internar. grande problema, Gustavo, é o seguinte... Não tem o que fazer nesse caso, porque não tem, porque não é uma situação que assim, eu vou dar o broncodilatador, vai resolver. Não resolve. Eu vou dar um corticoide.
Não resolve. Ah, eu vou fazer o quê então? Vai fazer fisioterapia para ver se põe um pouco do catarro para fora e hidratação, porque às vezes a criança não consegue comer, claro, e desidrata, porque não consegue nem beber água, de tanta dificuldade para respirar. Então nós estamos falando daquele caso mais extremo e assim, as coisas começam devagar e é importante que os pais saibam entender quais são os sinais principais. Então, nós vamos recapitular, Carolina, os sinais principais que podem significar que a criança tem uma dificuldade para respirar. Vamos lá. O primeiro deles é a utilização da musculatura. Então, essa coisa da narina que pode se alargar, o músculo da caixa torácica que vai se movimentar. Então, você vai ver a criança respirando e a barriga faz um movimento de sobe e desce e começa a afundar a costelinha das crianças, pode afundar o pescoço e ter o batimento da asa do nariz, que a gente chama, certo? Segunda coisa, que você pode ouvir barulhos quando a criança está respirando. Às vezes ela está meio gemente. Ou às vezes ela tem mesmo aquele assobio. Você sente isso quando ela expira, tá certo? Você percebe que a musculatura da barriga fica levantando e abaixando, ela está respirando mais rápido, certo, Carol? Um sinal indireto a criança começa a fazer pausas para mamar, ela não consegue sugar adequadamente, por quê? Ela precisa coordenar. O que a gente tem quando uma criança está mamando? Ela coordena a respiração com deglutição. Se tem uma criança taquipneica, ou seja, com a respiração acelerada, ela não consegue fazer essa coordenação e ela para, ela não mama. Não, porque inclusive ela pode engasgar e aspirar. Exatamente. E por fim, assim, quando a criança está muito ruim, você pode notar, por exemplo, lábios mais azulados, mais arroxeados, as pontas dos dedos mais arroxeadas. Isso é um sinal de que realmente está numa situação séria, né? O Davi passou por isso e teve até um pouco de perda de peso por conta de ter diminuído de mamar, né? Ah, lógico, né? Mas porque ele era precisou, pequeno, só bem mamava, não conseguia comer, não conseguia mamar, aí fica Ficou difícil. 6 meses, acho. Então, diante do seu comentário, Gu, eu te faço uma pergunta. Você acha que dá para tratar bronquiolite em casa? Então, a doutora Ivani, a pediatra do meu filho, deixou em sinal de alerta e a gente fazia comunicação a cada 12 ou 14 horas. Mas estava em estado de alerta total a casa. Então, é isso a resposta. Dá para tratar bronquiolite em casa. Sim. E você vai ter que monitorar a gravidade e intensidade dos sintomas. Mas é certo? que aí é que está. Mas por que a gente conversava? Porque podia piorar, né? Então, e aí a indicação Essa que seria é a direto questão. para o pronto-socorro, Lógico, para porque não internação. tem jeito, entendeu? Às vezes a coisa vem muito, muito forte. Mas Então, conforme vocês descreviam, eu lembro do Davi fazendo tudo isso. Inclusive, mamar, que é a coisa que ele mais ama na vida, ele dava uma parada. pois é. E aí, consequentemente, ele ficou magrinho, né? Que a Carol até falava, puxa, mas você tá magrinho, né? Ele perdeu um pouquinho de peso nessa brincadeira aí da bronquiolite. Agora, você sabendo já o que você sabe sobre pediatria, você acha que essa doença pode ser tratada com antibióticos? Com antibióticos... Sim. O que causa essa bronquiolite é o quê? Que nós falamos. A inflamação. Não, e qual é o o que agente? dá? Qual é o agente, o vilão da história? o vírus. Sincicial respiratório. Isso aí. Isso. E E ele morre com para antibiótico. tratar vírus, a gente usa antibiótico, Não, Gustavo? lógico que não. Que isso, Ivani. Ah, bom. É absurdo. 4 anos de Então. PediatraCast. Que isso. A gente não usa antibiótico. Não. Então, a gente não usa antibiótico, a gente não usa o broncodilatador. Tem um nó na garganta. Carol, Não me usa ajuda, né? antibiótico, não usa broncodilatador, não usa corticoide, não usa nada. É. Resultado, Reza. muita oração. Muita oração. Todo tipo. E como tem catarro, o que a gente tem que fazer? Tentar tirar o catarro, certo, Carol? Exatamente. Inclusive do nariz, não é, Carol? Tudo começa pela limpeza nasal. Então, você tem que ter uma via aérea pérvia. Tem toda, desde a entrada do ar até chegar lá no finalzinho da árvore que a gente falou de cabeça para baixo, tem que estar pérvia. Então, a lavagem nasal, dependendo da faixa etária do seu filho, com um dispositivo adequado, deve ser encorajada. Então, você tem que manter uma quantidade de secreção controlada. Então, é para limpar o nariz da criança. Sim. Certo? Qual que é a forma extrema de fazer isso? É o que a Ivani falou, uma fisioterapia que possa aspirar o nariz, e às vezes sai uma quantidade de litros e litros de catarro. É impressionante o quanto sai, né, Ivani? Depois de uma fisioterapia, essa criança, quando você aspira uma criança que está hospitalizada com bronquiolite, é inesquecível. Assim, o pote do aspirador fica... É muita secreção. muita secreção. É muita secreção. Muita. Agora, em geral, essas crianças têm febre, né? Então, a gente tem que dar remédio para baixar a febre também, porque a febre também piora o estado geral, né? Então,
E o prostadinho que a Carol falou vai ficando assim. Cada vez pior. A gente tenta dar líquidos para não desidratar, oferecer aos poucos, devagar, porque a criança tem dificuldade para mamar, como você tinha mesmo dito, tá certo? Olha, Carol, uma coisa assim, meio fora do que a gente normalmente lê. Eu, particularmente, eu acabo usando o broncodilatador. Ah, sim. E a gente vê que os hospitais usam. Na verdade, não está errado fazer isso. E eu geralmente digo, olha, não existe broncoespasmo nessa hora. Mas, gente, se você usar um broncodilatador e ele ajudar 10%, 20%, é alguma coisa que ajudou. Exato. Tá certo? Então, eu uso, assim como o corticoide, eu uso também. Apesar de não estar realmente, quando você vai na literatura, Não tem respaldo. Não tem indicação de usar nada. Certo? O que se indica é apenas suporte e fisioterapia. Porém, eu particularmente uso sim. Assim como eu usei no Davi. E vou te falar, o fato de usar o puff, dá uma sensação que você está fazendo alguma coisa como pai também. Nem que seja assim, mas ele resolve um pouquinho. Um pouquinho ajuda. Mas eu percebo que assim, mesmo tendo experiência e ter escutado tanto no Efeito Pediatra Cast com vocês, quando você colocou lá o puff, a Carol, que não tem o privilégio que eu tenho de gravar aqui, quando ela faz aquele movimento dos 3 puffs, como mãe, sabe, ali como... ela sai com a sensação que... Tá medicada. Fez algo, mas dá vontade de falar assim, puxa, se você soubesse mesmo, assim, né? O negócio é oração e esperar um pouquinho, mas dá um conforto no coração. Não, mas aí, Carol, você como médica, o médico da criança vai fazer o que com a bronquiolite? Vai falar isso, né? Exatamente. Não, e você tem que acompanhar. Então é isso. Criança em casa, a criança vai ser revista ou vai conversar com o pediatra periodicamente. A criança no hospital vai ficar aos cuidados do médico do hospital que vai reavaliar e que muitas vezes vai escalonando intervenção. A intervenção máxima é a intubação. Às vezes, hoje a gente tem dispositivos, né? Intubação UTI, estamos falando. Né? Na verdade, a criança com a bronquiolite que está em risco de intubação já vai ficar na UTI. Já vai para UTI direto. Mesmo sem intubação. Não tem CTI. Porque sabe o que acontece, Gustavo? Ela precisa de bastante cuidado e observação. Tá. A criança no quarto não necessariamente tem tanta observação. Então... mas eu estou falando isso porque quando fala a palavra UTI exatamente. Também, é importante falar até os sobre... cabelos do porque sempre você pescoço. pensa, tá gravíssimo, né? Mas tem muitas vezes porque precisa de uma observação maior. O grande problema, Gu, é que a gente pensa na UTI como uma intervenção já grave, mas um paciente potencialmente grave deve ser monitorado em unidade de terapia intensiva. Isso que a Ivani falou, ele tem que ser visto o tempo todo. Então, se eu tenho um paciente que tem que ser visto 3, 4 vezes ao dia, como que eu deixo no quarto? Na hora que apaga a luz do quarto, qual que é a ideia da UTI? A UTI tem um monitor que é visto 24 horas por dia por alguém. Alguém fica de olho no monitor, porque se a criança desaturar e o pai tá dormindo, o que eu faço com essa criança, entendeu? Não tem então, como. A criança tem que ser monitorada. Você não consegue, por exemplo, num quarto, manter a criança com todos os aparelhos que ela pode ficar de monitoramento, tá certo? Exatamente, tá? Bom. Mas o mais importante, o que a gente entende a partir do que a gente descreveu? Idealmente, eu deveria fazer o que com a bronquiolite? Ao invés de tratar, eu deveria... prevenir. Prevenir? Oxe, gente. Bom, mas hoje, o que você parece tem? Que eu tô no Quem Quer Ser o Milionário, sabe? Depois eu te dou uns biscoitinhos, tá? Tá bom. Ô, Carol, mas hoje, o que você tem em termos de prevenção? Basicamente, lavar a mão, Ivani. Lavar a mão e torcer pro seu filho mais velho não trazer o vírus essencial pra casa. Eu criei o costume de usar o negocinho de limpar lá todos os dias. A nasal no banheiro com o João é uma festa. Que a gente vai com um certo cuidado também para não atrapalhar o ouvido também, né? Mas olha, gente, primeiro, ninguém mais lava a mão nenhuma, né? Exato. Já passou a pandemia, acabou, ninguém mais, né? Álcool gel já é um negócio demodê, Nossa né? Senhora. Outra coisa, vai lavar a mão no berçário, na escolinha. Quantas vezes lavam a mão? Quando pega numa criança, passa para outra. Gente, quando você tem uma bronquiolite no berçário, já era, né, gente? Geral, ninguém escapa. Gustavo, raramente. Porque pensa, imagina, uma criança tossindo lá no meio das outras. Já era, gente. Vira VSRF. Exatamente. Não, porque assim, uma recomendação seria mantenha seu bebê longe de qualquer pessoa que esteja com resfriado, febre ou coriza. Põe na bolha, né, gente? Porque... Então aqui hoje, a gente já tem, já em fase 3, na verdade, já temos uma vacina já liberada, tá?
Certo. Mas esta vacina é uma vacina que está sendo liberada para os adultos, tá? Para os idosos, tá? Certo. Essa vacina que está sendo liberada agora para vírus sincicial respiratório. Ele também troca de carinha toda vez, esse vírus? Não tem como Não. garantir, ou não? Não, mas Não é assim, igual da gripe. foi muito difícil. Foram praticamente 60 anos para se chegar nela. Tá brincando. Tá? É. E a gente conseguiu agora, e essa vacina deve ser lançada ainda, provavelmente até o meio desse ano, segundo semestre, a gente deve ter uma vacina que é aquela mesma vacina de RNA, que todo mundo falou mal e achou que ia virar jacaré. Então vamos virar jacaré de novo, tá? Aí. Por quê? Porque ela Lagartixa, que é mais legal. é Mais rápido. lagartixinha, porque vai ser para as crianças, né? E assim, essa vacina que será liberada, ela é uma vacina que vai ser indicada para o seguinte, ela vai ser indicada para as gestantes no último trimestre, no final, tipo o último mês de 6 pra gestação. 9. Porque assim, o que acontece quando você vacina um bebezinho muito pequeno? Ele não consegue desenvolver muito anticorpo, porque ele tem um sistema imunológico ainda muito imaturo. Então não consegue fazer um pico, um nível de anticorpo bom para proteger ele ali até o final do ano. Então, assim, ela vai ser dada para a gestante justamente porque ela passa anticorpos para o feto e quando a criança nasce, ela vai manter com esses anticorpos nos primeiros meses. Então a gente pode ter uma redução forte aí das filas e bagunça. Outra indicação vai ser provavelmente para as crianças até 1 ano de vida. É para essa faixa etária que será dada. E para os idosos. Então, a vacina, provavelmente que será lançada no segundo semestre, que é que a gente está esperando, ela é essa. A que foi lançada já, a que nós temos hoje, é para idosos. Agora, eu que não tô nem na turma dos idosos, nem das crianças, Não, com você meus vai 35 ficar... anos, Não. mas eu posso ter bronquiolite. Não, muito difícil. Na Muito criança difícil. maior, no adulto, você pode pegar esse vírus, mas em geral passa como um resfriado, Gustavo. bom. Tá? Essas duas faixas etárias. Tanto de vacina que eu queria até essa. É, mas essa daí vai ficar para essas duas faixas etárias. E o Sistema entendeu? Único de Saúde vai dar. Ah, bom, aí calma, Gustavo. Nós não temos nem a vacina ainda, gente. Ah, tá. Pô, É. tô perguntando como pai, né? Eu não pô? sei, não. Porque essa vacina, não acho que vai ser como Covid, que vai ser uma vacina distribuída. Não, vai ser uma vacina particular, provavelmente. Sei lá, Agora, mas se perguntar pro Paulo que tá agora no hospital público, num posto, e perguntar pra ele quantas pessoas nesse entram. momento ele está no consultório, mas Mas no assim, consultório, mas quando ele tá lá no hospital, Ah. né? Fazendo parte do juramento dele com toda a excelência do Paulo, como um médico aí, né? Não, ele vai provavelmente receitar, sim, para as gestantes no último trimestre. Agora, Gustavo, nós não sabemos. Geralmente, essas vacinas não vão ser baratas. Vacina de RNA mensageiro é caro, é uma tecnologia cara. Não sei quanto vai ser. Entendi. E também não sei o quanto que os governos terão interesse em comprar e fazer. Mas isso é uma outra história que a gente virá trazer. A única coisa que eu queria era deixar esse recado, que a gente tem uma luz no fim do túnel, tá? E quanto tempo isso mais deve você acha diminuir. que leva pra sair? Deve estar na fase final. A gente deve ter, provavelmente, já no segundo semestre agora, Ah, é? provavelmente já deve estar lançando, porque a primeira já foi lançada, tá? A primeira vacina já foi lançada e agora a gente já deve ter a Pfizer, né? Deve lançar a Pfizer, a Moderna também estão fazendo essa vacina de RNA. No calendário de vacina pública ainda não dá pra saber, mas lá da rua Cotoxó, 611, com certeza já vai ser receitado. É isso. Carol, antes da gente encerrar esse episódio, a gente falou no comecinho sobre não existe mais glamour depois que você tem filhos. Você lembra que a Ivani falou isso? No outono. É, Glamour no outono. existe, né? Não, aí o glamour vem o fashion. O que você achou do modelito Gothical Fashion da Ivani, com todos os itens pretos e um pouco de prata, gente. assim? Gente, Hein? tá totalmente combinando Tava com demorando, né? ornando com a sala, né? Tava demorando. Gothical Fashion. Tava Mas melhor demorando. do que esse modelito aqui é a dancinha no TikTok, você com vai esse lá, modelito. @PediatraCast. Demorando. Também no Instagram, como é que conversa com a gente? @PediatraCast. Isso Também aí. falamos por lá. Todos os detalhes e os comunicados e o que foi usado para montar essa pauta também na descrição do episódio, nas principais plataformas. E manda para um papai e para uma mamãe. Até o próximo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado.
Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem.